paz de Deus a todos. Leão CCB aqui. Primeiramente, quero agradecer a todos os inscritos no canal. Peço que se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo em suas redes sociais. Aqueles que não foram inscritos ainda, por favor, nos ajude aí. Esse vídeo faz parte da playlist que estamos analisando as pregações do pastor Paulo Júnior. Hoje, propriamente, ele vai falar da eleição incondicional. Vamos analisar aí o que ele está falando. Lembrando que aqui o objetivo não é atacar a pessoa do pastor Paulo Júnior, nem aspectos relacionados à sua pessoa, ok? Vamos lá. É a eleição, em resposta à eleição condicional, os teólogos calvinistas formulam a eleição incondicional, porque ela é uma consequência lógica do primeiro. Se estão mortos, você já falou com algum cadáver? Ele respondeu? Ele te ouviu? Você estendeu a mão para um cadáver, ele te estendeu a dele? Você falou, ele respondeu? Cadáveres estão mortos, inertes. Por que tem que haver uma eleição? Se eles estão mortos, o primeiro ponto, depravação total. Então, essa questão de estar morto, né, aí dá para ver que calvinista é ruim de lógica, né? Vamos aqui relembrar o que eu já falei no vídeo anterior sobre a questão de estar morto. Se é morto mesmo em todos os sentidos, não apenas no espiritual, seria uma total incapacidade, a recíproca também vai ser verdadeiro, meu caro pastor Paulo Júnior. Se o homem está morto desse jeito e não pode responder à salvação, seria então ilógico pensar que ele é culpado pelos seus atos e pecados. É a conclusão lógica da argumentação dele aí, né? Se é morto para ser salvo, também é morto para ser condenado e culpado pelos seus erros. Afinal, morto não erra por não ter como agir de jeito nenhum, ok? Espero que tenha gravado aí. É que às vezes dá uns picos de sair fora assim do ar. Então vamos lá, vamos continuar aí. Deus precisa elegê-los, escolhê-los para a vida, uma vez que estão mortos. E esse segundo postulado diz o quê? Que a eleição não é condicionada à fé prevista, como diz os arminianos, nem é com base em qualquer coisa que Deus viu de bom no homem. Como é que ele vai ver alguma coisa boa em alguém morto? Os teólogos calvinistas foram mortos. E esse acabei clicando aqui. Diz o quê? Que a eleição não é condicionada. Alguém radicalmente depravado, como é que vai ver alguma coisa boa no que está descrito em Romanos 3, Romanos 1, Gênesis 6, Gênesis 8? Tudo que Deus viu no homem foi iniquidade, negrume, podridão e morte. Então Tá vendo como essa doutrina ela é complicada? Porque ele esquece da graça divina, né? Ele esquece da graça, do poder do Espírito Santo. Então essa doutrina do calvinismo, ela é perigosa por causa disso. Ela reduz a ação do Espírito Santo, né? Basicamente ele esquece de falar da graça. Óbvio que ele vai sempre alencar essa questão de ser morto, para tentar empurrar, né, o que ele está defendendo aí. Mas ele basicamente, essa doutrina, ela rejeita, né, a graça que capacita o homem, o Espírito Santo atuando para que o homem possa ter a escolha, né? Mas vamos continuar aí, vamos ver o continuado aí a continuação, né, da argumentação dele. A eleição não é condicionada em algo bom que ele previu, porque não tinha nada bom para prever. A eleição... Mas, exatamente, nós não temos nada de bom. Por isso que a graça nos capacita, né? Ela habilita o homem, né, dentro dessa depravação que o homem está, que não tem nada de bom, concordo com você, mas a graça capacita o homem a escolha. E quem que é o agente que vai fazer isso? É o Espírito Santo. Aí a gente consegue escolher. Você esquece disso, né? O calvinismo joga, infelizmente, a graça de lado e reduz o poder a operar do Espírito Santo. É incondicional. Ou seja, Deus não escolheu alguém para salvação porque previu que ele creria. Deus elege, escolhe pessoas
sem condição alguma, escolhe por sua livre vontade. Por que Deus escolheu você? O que ele viu? Não viu nada, escolheu por livre vontade, escolheu porque ele quis, não viu nada. Eleição incondicional significa, nós não reunimos condições para Deus nos eleger, como ensina alguns. Que condições fulano reuniu? Então isso é uma falácia, tá? Dizendo que, então se Deus elege condicionalmente é porque ele vê algo de bom em nós. Não, nós não temos nada de bom. O que é de bom em nós é o operar do Espírito Santo. Porém, esse mesmo Espírito Santo nos habilita a escolha, a possibilidade de escolha, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A fé prevista. Então Deus escolheu ele. Não. Desse postulado, ensina que ele escolhe incondicionalmente. Então, ele está partindo do postulado, não da Bíblia. Ele está falando que não tem presciência de Deus na escolha. Tá? Olha só o que ele está falando. Não é porque Deus nos conheceu de antemão. Tá bom. Incondicionalmente. Por quê? Porque você está morto, depravado, não pode prever nada de um morto a não ser maldade. Isso é o raciocínio lógico. Uma vez que estamos mortos, literalmente somos incapazes de tomar qualquer tipo de decisão para nos beneficiar. A eleição incondicional significa que Deus escolhe dar vida eterna sem ter visto nada de bom nos eleitos, nem fé, nem justiça, nem qualquer outra coisa. Ficou mudo agora aqui, peraí. Só um minuto aqui, vamos ver o que ele terminou de falar, para ser justo também, né? É que ficou mudo aqui, deve ser da internet. Vamos lá, de novo. Eterna, sem ter visto nada de bom nos eleitos, nem fé, nem justiça, nem qualquer outra coisa. Não saiu o restinho. Mas já dá para argumentar em cima aí, né? Não saiu o restinho aí, mas já dá para argumentar em cima do que ele falou. Bem, primeiro vamos relembrar novamente Efésios capítulo 2, né? Vamos aprofundar mais sobre o assunto. Então, como uma pessoa morta em seus pecados e delitos, conforme Efésios 2 ele expôs aí, pode ter a capacidade de escolher Deus, mesmo que naturalmente ela sempre escolheria o pecado. Como responder aí a indagação que basicamente é que ele levanta, né? Morto só vai escolher aquilo que é errado, porque a sua escolha está, né, tendendo sempre a um lado, né? Então vamos lá, já falei sobre isso, mas nunca é bom falar de novo, né? A resposta é bem simples, né? O discurso calvinista aí do pastor não mostra que o poder da graça de Deus. É isso que nós vamos enfatizar aqui. Ele não mostra o poder da graça de Deus. Embora a humanidade esteja espiritualmente morta e inclinada ao pecado devido à queda, Deus, em sua misericórdia, concede a todos os humanos uma graça especial que antecede a conversão. Esta graça atua de forma a neutralizar os efeitos da depravação total, iluminando a mente, sensibilizando a consciência e libertando a vontade do cativeiro ao pecado. Ok? Então, você está morto em seus delitos e os seus pecados? Sim, ele está certo nisso. Porém, ele reduz a ação da graça. A graça capacita as pessoas à escolha. Aí a escolha vai ficar com você. Você que vai escolher ou não aceitar ou rejeitar a Deus. Mas tudo que você está falando aí é filosofia. Não, é Bíblia. Vou mostrar agora, vamos provar com a Bíblia. Será que tudo que eu falei aqui agora é provado biblicamente? É sim. João capítulo 1, versículo 9. Ali está a luz verdadeira que ilumina todos os homens que vêm ao mundo. Então a luz, Cristo, ilumina todos os seres humanos. Isso aí é uma referência à graça que atua sobre a mente e o coração de cada pessoa.
Vamos para João, capítulo 12, versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Eu já falei esse esse versículo no vídeo anterior, estou falando de novo, né? A atração de Cristo a todos os homens é a graça que sensibiliza e chama a humanidade, dando-lhes a oportunidade de responder ao seu chamado. Atos capítulo 17, verso 30. Mas Deus, não levando em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Nossa, esse daqui detona esse discurso do pastor. Acabou com o discurso dele, né? Atos 17, versículo 30, acabou. Por quê? Esse versículo aí mostra que Deus chama todos os homens ao arrependimento, ao que implica uma atuação da graça que alcança a consciência e a vontade das pessoas. Então, se a pessoa rejeitar, vai ser por culpa dela, tá? Romanos 2, versículo 4, ou despreza as tuas riquezas da sua bondade, paciência e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Então, a bondade de Deus leva ao arrependimento, sugerindo que sua graça atua para mudar o coração e a mente das pessoas. Filipenses 2, versículo 13, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua bondade. Então, esse versículo aí mostra Deus trabalhando dentro das pessoas, para que elas possam querer fazer o que é de sua vontade, mostrando que a graça liberta a vontade humana do pecado. Aí, para acabar, Tito 2, versículo 11 em diante, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação aos seus eleitos, a um público restrito, não, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões humanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Então, a graça de Deus se manifestou a todos. Então, está mais do que claro, né, que a graça de Deus capacita o homem à escolha e o discurso dele reduz o poder da graça, né? Bem, agora vamos falar sobre a escolha. Ele falou que a escolha de Deus é incondicional, né? Que é o tema aí, né? Ele falou aqui que é uma escolha que não é capacitada, não é feita no que ele viu de algo de bom no homem. Tudo bem, realmente não há algo bom em nós. Mas não é nas nossas boas obras que Deus vai olhar, né? Não é na nossa capacidade, nem nada. É na nossa escolha. Deus elege, conhecendo de antemão aqueles que iriam o escolher. Então, a graça capacita, o homem escolhe, eu escolho estar com Deus. Aí Deus vai lá, elege. Então, Deus elege com conhecimento prévio. E para refutar, eu vou usar o capítulo preferido dos calvinistas, que calvinista não tem o versículo 29, ele só lê aos Romanos 8, versículo 30. Eu vou ler o versículo 29, que eles não gostam. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Né? Porque os que dantes conheceu, essa palavra dantes no grego é prognóstico, também essa palavra ela indica conhecimento prévio. Por quê? Vamos para a etimologia da palavra, prognóstico. Pro significa antes, gnóstico significa conhecer. Então a palavra significa literalmente conhecer de antemão, ou conhecimento prévio. Então, né, essa passagem diz que é o conhecimento prévio de Deus sobre as pessoas. Então, porque dantes o conheceu, ou seja, conheceu de antemão sua escolha, também os predestinou. Então, aí tem a sequência, né? Deus conhece de antemão a escolha da pessoa, aí sim predestina. Então, vamos continuar a surra aí, né? Não vamos só parar aos Romanos 8, vamos para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Bitínia, eleitos segundo o quê?
uma eleição incondicional, não, ó, eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito. Acabou, né? Eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito. Pronto, presciência, acabou, já era. Então, eleitos aí segundo a presciência de Deus Pai indica que a eleição está baseada no conhecimento prévio de Deus, daqueles que iriam escolher, ok? Mas por que ele fala tanto de predestinação incondicional? Será que esses teólogos calvinistas, ele propriamente, eles estão se baseando na Bíblia? Não, eu vou mostrar para vocês, eu vou provar, que a gente prova, tá? Que a base dele é Calvino. Abram aí, quem não puder pode procurar, tem aí os materiais disponíveis na internet. As Institutas da Religião Cristã, do nosso tio Calvino, página 454. Dizemos, pois, como a Escritura o demonstra com toda evidência, que Deus designou de uma vez por todas em seu eterno e imutável conselho aqueles que desejam que se salvem e também aqueles que desejam que se condenem. Dizemos que esse conselho, pelo que tange aos eleitos, fundamentos-se na gratuita misericórdia de Deus, né? Sem respeito alguma à dignidade do homem, ao contrário, que a entrada da vida está fechada para todos aqueles que eles quis entregar a condenação, e isso se faz por seu secreto e incompreensível juízo. Mistério, não tem escolha humana, né? Então, a base deles é Calvino. Aí, para terminar, como ele falou muito de lógica, vamos refutar a argumentação dele com base lógica. A gente já encerrou aqui o vídeo na questão de Bíblia, né? Já mostramos que o pensamento dele é Calvino, agora a gente vai destruir ele na lógica, já que ele fala tanto de lógica. Então, qual que é o problema de Deus eleger incondicionamento? Por quê? Incondicionalmente, perdão. Então, qual que é o problema de Deus eleger incondicionalmente? É que isso coloca Deus, né, como responsável pelos pecados dos réprobos. Primeiro, temos que entender que Deus é a causa primeira de todas as coisas, mas não a causa direta das ações pecaminosas dos seres humanos. Temos que distinguir entre causas primárias e secundárias, onde Deus, como a causa primária, concede às criaturas a capacidade de agir, mas estas, como causas secundárias, exercem essa capacidade de maneira que pode ser contrária à vontade divina, né? Então, qual que é o problema da eleição incondicional? E você pensar que Deus escolhe incondicionalmente alguns para a salvação e por omissão deixar outros para a condenação, implica que eles não são eleitos, não têm verdadeira oportunidade, implica que aqueles que não são eleitos, né, não têm verdadeira oportunidade de salvação. Então, a eleição incondicional exclui o livre-arbítrio necessário para a culpa moral, o que leva a Deus como responsável pelos pecados dos réprobos. Pois, se Deus elege alguns incondicionalmente para a salvação e, consequentemente, não elege os outros, os réprobos, isso implica que os réprobos não têm a capacidade de agir de forma senão em pecado. Seguindo a lógica, se Deus seria a causa primeira, permitida a existência dos réprobos e suas ações, no entanto, se a eleição é verdadeiramente incondicional, os réprobos nunca tiveram uma verdadeira escolha para se desviar do pecado, colocando assim a responsabilidade última em Deus. Então, se os seres humanos não têm a capacidade de escolher o bem por si mesmo, então a retribuição divina pelos pecados se torna problemática. A única maneira de você manter a justiça divina é necessário que os seres humanos, e a gente já viu que a Bíblia mostra isso, tenham a real possibilidade de escolher ou rejeitar a graça de Deus. Ok? Então acabou, né? Finalizou. Então, por lógica, não tem como ser, né, uma predestinação incondicional, como ele está falando aí. Não dá, né? Que Deus abençoe a todos e até a próxima.